Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. O nosso palestrante é o professor Thales, que trabalha conosco para a disciplina de Psicopatologia e Noções de Psiquiatria Clínica. Ele vai fazer hoje uma palestra sobre a mulher e o luar, a natureza da psicologia feminina. Então a gente espera que vocês aprendam bastante. Qualquer coisa a gente está à disposição. Tá bom? Não sei, a luz tá bom assim? Tá. Então tá bom. Então uma boa palestra a todos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Obrigada. Então, boa noite para vocês. Boa noite. Sou o Thales. Eu fiz a faculdade de Psicologia e há umas 2 semanas atrás eu fiz uma palestra sobre os critérios de seleção de parceiros, sobre o amor em geral, certo? Aqui mesmo. E essa palestra ela ia ficar muito longa se eu colocasse esse tema a mais. Então eu resolvi dividir ela. Então essa aqui é como se fosse uma continuação da outra. Tá? Aqui eu vou focar mais no comportamento feminino propriamente dito. Certo? Quais são as mudanças que acontecem na psicologia feminina ao longo das fases do ciclo menstrual dela. Certo? Esses são os tópicos da apresentação. Então, a primeira parte eu vou recapitular brevemente o que eu já tinha falado anteriormente, na outra palestra, até para poder pegar o gancho e continuar. Depois eu vou falar sobre o ciclo menstrual e a função psicológica dele, porque a gente aprende na escola só como é que funciona o ciclo menstrual e a pílula e não sei o quê, mas não se aprende a psicologia do ciclo menstrual. Né? As mudanças no comportamento e no pensamento das mulheres ao longo desse ciclo, focando especificamente nos critérios de seleção de parceiro, como que elas se vestem, como que elas atraem os homens, como que elas se comportam para isso. A quarta parte talvez seja o maior apelo, né, que é o porquê da TPM, que a TPM é um tema que também é bastante em voga e as pessoas, eu vou explicar por que a TPM existe. Né? Na quinta, as mudanças na preferência pelos homens no ciclo menstrual. E por último, se os homens percebem essas mudanças e como que eles conseguem identificar essas pistas de quando as mulheres estão em determinadas fases desse ciclo. Tá? Essa é uma palestra mais rápida do que a outra, tá? Feita em 40 minutos. Então vamos à primeira parte, então, recapitulando um pouco daquilo que foi falado na palestra anterior. Basicamente é o seguinte: existe uma diferença de gênero, uma diferença entre homens e mulheres no que eles escolhem, no que é escolhido para ser namorado ou namorada. Tá? Essa aqui é uma grande pesquisa que foi feita em 37 culturas diferentes, em 89, e desde ela tem centenas de replicações dela. Tá? Então os resultados são bastante consistentes. Essa pesquisa basicamente revelou o seguinte: ela queria analisar, ela perguntou para uma enorme população, inclusive no Brasil. Foi feito em Santa Catarina, uma das 37 culturas era Santa Catarina. E eles investigaram o que as mulheres e os homens preferem quando eles escolhem um parceiro ou uma parceira. Tá? E eles investigaram que no mundo inteiro, tanto em culturas que tinham contato com o Ocidente, quanto culturas que nunca tinham visto outras pessoas além da tribo que eles estavam, os homens eles preferem as mulheres mais jovens e mais bonitas quando eles vão selecionar uma esposa ou uma namorada, e as mulheres preferem os homens mais velhos e com recursos. Tá? Isso tem a ver com a teoria do investimento parental. Okay? Então as mulheres elas tendem a escolher homens que vão conseguir prover a possível criança que ela possa dar à luz, certo? Enquanto que os homens eles querem conseguir uma esposa, uma mulher que tenha fertilidade, tenha uma maior possibilidade de ter filhos. E quanto mais jovem as mulheres são, maior é essa possibilidade. Quanto mais velhas as mulheres vão ficando, mais difícil é engravidar, certo? Só que isso a ciência conhece hoje, isso não precisa de conhecimento. Simplesmente aconteceu assim porque a seleção ocorreu dessa forma. Outra coisa, existem 2 estratégias para você selecionar parceiros. Existe a chamada estratégia restrita, que é uma estratégia que você quer você quer casar, vamos dizer assim. Você quer um relacionamento para longo prazo, para ficar com aquela pessoa, para amar aquela pessoa durante muito tempo. E existe a outra estratégia, que é a estratégia irrestrita, em que você prioriza relacionamentos curtos. Certo? Então aqui é aquele indivíduo que gosta mais
de ficar com diferentes pessoas numa mesma noite, ou numa mesma semana, ou no mesmo dia, enfim. É uma pessoa que busca variedade de parceiros, enquanto que aqui é aquela pessoa que busca mais um relacionamento restrito, com uma pessoa exclusivamente. Tá? E se romper com aquela pessoa, vai encontrar mais uma ou outra pessoa naquele mesmo padrão. E uma outra coisa é que muda essa parte, essas evidências da psicologia, elas basicamente acabaram com o machismo, certo? O machismo é aquela ideologia tola que pensava que eram os homens que selecionavam as esposas ou as mulheres dele. Na realidade acontece o contrário, tá? Não só em seres humanos, como outros animais também, que são as mulheres que selecionam os parceiros. É quem as mulheres escolhem que vira o namorado delas, e não o contrário, né? Quem os homens pensam que estão escolhendo as namoradas. Tá? Mas isso, como eu falei, já está na internet, está no meu canal do YouTube. E se vocês puderem acessar, tem um cartão que eu coloquei na mesa, e embaixo desse cartão tem um endereço do meu blog. Aí vocês acessam lá o meu blog e já vai aparecer o link para assistir essa palestra. Tá? Então já está na internet coisas mais específicas que não daria para falar agora. Tá? Então vamos começar então já entendendo que existem diferenças, tá? Os homens preferem determinada coisa, as mulheres preferem determinada outra coisa, e são as mulheres que selecionam. Então vamos começar a falar sobre, dar um foco maior sobre as mulheres propriamente ditas, falando sobre a natureza e as funções psicológicas do ciclo menstrual. Por que eu chamei essa palestra de sobre a mulher e o luar? Porque o ciclo da lua, ele dura de uma lua crescente, de uma lua cheia até outra lua cheia, dura 28 dias. Tá? Cada fase da lua dura 7 dias. E no ciclo menstrual também, quase todas, existem mulheres que têm variação nesse ciclo, mas quase todas elas vão do primeiro dia até o 28º. Tá? Aí depois reinicia tudo de novo, certo? Então o ciclo lunar e o ciclo menstrual das mulheres tem o mesmo período, por isso que eu chamei dessa forma a apresentação. Como que funciona? Tem toda uma fisiologia complexa, vários hormônios agindo ali, mas o que a gente tem que entender é o seguinte: durante a primeira fase desse ciclo menstrual aqui, do primeiro até o 13º, 14º dia, as mulheres não estão férteis. Elas não podem gerar uma criança. Tá? Porque nessa parte aqui ainda não liberou o óvulo dela. O óvulo só vai ser liberado, que é a célula reprodutiva feminina, no 14º dia, 13º, 15º ali, nessa margem. Quando o óvulo é liberado, que ele pode ser fecundado por espermatozoide. A partir daqui a mulher começa a ficar fértil no ciclo menstrual dela. E vai até vai até alguns dias, porque depois o óvulo morre, e depois vem a menstruação, que acontece no 28º dia, que ela libera aquilo ali se não aconteceu a fecundação, e vai iniciar tudo de novo. Então tem a janela de fertilidade feminina, ela é muito pequena. Tá? As mulheres elas conseguem dar à luz uma criança durante só um pequeno período desse ciclo menstrual, que é por volta do 13º ou 17º dia. Certo? Fora isso, ela pode ter relações, mas ela não vai gerar uma criança. A não ser que aconteça um fato extraordinário. Mas na grande maioria das mulheres não acontece isso. Certo? E o que eles começaram a perceber é que se existe essa janela de fertilidade ali naquele período do ciclo menstrual, as mulheres elas também mudam o comportamento delas quando elas estão naquele período do ciclo menstrual. Elas como que instintivamente sabem que elas estão numa fase do ciclo que podem gerar uma criança. Tá? Então elas mudam o comportamento, elas mudam o pensamento, elas mudam as emoções delas. Tá? Quais são? Então ela vai mudar a cognição social, a forma como ela analisa o mundo, as situações que ela vai modificar, principalmente com relação à seleção de parceiros. Ela modifica o que ela acha bonito, e a gente já vai ver quais são as modificações. Mas ela modifica o que ela acha atraente, o que ela não acha atraente nos homens, e a forma como ela vai se comportar diante disso. E quando elas estão nessa fase, dessa fase fértil, elas tendem a preferir homens com características mais dominantes, com características mais fortes, em comparação com outras fases dela. E os homens, eles respondem a isso aí, de alguma forma. Tá? Mas isso é só uma introdução, depois a gente vai falar.
antes de descobrir essas modificações ao longo do ciclo, as pessoas tinham uma visão, alimentavam uma visão, inclusive preconceituosa sobre as mulheres, em que elas sempre eram consideradas puras e princesas, enfim, né? E nunca traíam, só os homens traíam, as mulheres nunca traíam. Né? As mulheres nunca tinham esse desejo sexual mais aflorado, só os homens. Isso vem tudo da filosofia vitoriana na Inglaterra, que foi responsável por subjugar a psicologia feminina durante muito tempo. E o que eles perceberam é que as mulheres, esses contos de fadas estão mais para isso aqui. Ó. Tá? Deixa eu mostrar um videozinho, uma propaganda de televisão, na verdade, sobre um desenho que faz uma paródia mais correta da Rapunzel, a história da Rapunzel. Então a história da Rapunzel, ela jogava a trança para o príncipe. Então tem uma certa fase em que as mulheres também querem uma variedade de homens também. Ai, meu Deus. Tá. E qual é a estratégia utilizada pelas mulheres nessa fase fértil do ciclo dela? É aquela chamada estratégia do melhor dos dois mundos. Qual que é a estratégia do melhor dos dois mundos? Ela tende a preferir para casar, tá, um partido, né, um homem que tem uma condição financeira razoavelmente grande, ou maior do que a dela, que consiga prover todos os recursos que sejam necessários para aquilo ali, para o casamento, para o relacionamento. Só que durante aquela fase, ela começa a ficar de olho em outros tipos de homem, tá? Em homens que vão sinalizar que tem uma boa qualidade genética, vamos dizer assim. Quais que são os principais sinais de qualidade genética? A inteligência e o porte físico. Então, se ela está casada com uma pessoa, está se relacionando com uma pessoa que não seja nem muito inteligente, nem tem um porte muito forte, quando ela está naquela janela de fertilidade, ela começa a paquerar ou a idealizar relacionamentos com pessoas que tenham essas características. Por quê? Porque pessoas que têm aquelas características têm possibilidade de passar para a descendência deles aquelas características. Chamada hipótese do filho sensual. As mulheres elas tendem a selecionar parceiros naquela fase que elas estão férteis, que elas vão poder se relacionar e ter uma maior possibilidade de gerar uma descendência, parceiros que tenham características sensuais consideradas. Porque ela vai ter um filho sensual e aquele filho sensual dela vai ter um maior sucesso reprodutivo e assim vai. Certo? Só que isso não vem no processamento, isso a gente conhece por causa das pesquisas. O que vem ao processamento é o seguinte: existem determinadas fases em que as mulheres elas mudam esse interesse. Tá? Agora o comportamento delas também vai mudar. Vamos fazer uma pergunta. Suponha que hoje esteja um dia normal, um clima normal. Não está frio, não está calor. Certo? E você tivesse que desenhar, para as mulheres, você tivesse que desenhar, aqui tem uma silhueta, tá, igual, e você tivesse que desenhar o padrão de roupa que você usaria se você fosse numa festa na noite de hoje. Certo? Qual seria o padrão de roupa que você usaria para ir numa festa hoje? Não sei. Esse aqui, o A ou o B? Colocando o casaquinho lá. O que acontece? Eles verificaram em laboratório o seguinte: quando as mulheres, as pessoas usam roupas curtas e roupas longas o tempo inteiro, certo? Só que quando as mulheres estão nessa fase fértil do ciclo menstrual, ela não se percebe disso, mas ela tende a preferir roupas mais curtas. Tá? Ela tende a preferir roupas que mostrem para as outras pessoas uma maior quantidade de pele. Certo? Roupas que elas ficam mais
Se elas estão longe, se elas estão nessa fase não infértil do ciclo delas, elas tendem a desenhar nelas esse tipo de roupa aqui mais longa. Certo? Então o padrão, a vestimenta das mulheres e aquilo que ela vai sinalizar para os homens e para outras mulheres também, vai modificar ao longo desse ciclo. Certo? Outra coisa, eles fizeram uma outra pesquisa também, isso aqui é pesquisa de 2012, foi publicado no mês passado. O que eles fizeram? A pesquisa funcionava o seguinte, a mulher ela ia para um laboratório, né, e ela não sabia que tipo de pesquisa que iam fazer com ela. Ela só ia estudante para participar de pesquisa de graduação. E daí o pesquisador falava o seguinte, olha, você vai entrar naquela sala lá e vai esperar uns 2 minutos que eu tenho que resolver um negócio aqui, depois eu volto para chamar você para preencher o questionário. Aí ela entrava na sala. Quando ela entrava na sala, tinha um homem contratado pela pesquisa, que ela não sabia que era contratado pela pesquisa, sempre sentado nessa cadeira aqui. E esse homem ele tinha uma aparência muito dúbia. Ele era um ator contratado, ele estava cheio de tatuagem, com uma roupa meio esquisita, preenchida ali com uma cara meio amarrada, sabe? E o que eles percebiam? Eles percebiam que quando as mulheres elas estão naquela fase fértil do ciclo menstrual, elas quase não falavam, elas falavam uma palavra só com esse homem, oi, e sentavam, tá? Ela tendia a sentar mais longe dele, tá? E o contato visual que ela mantinha com esse homem também era bem menos significativo do que quando as mulheres que não estavam na fase fértil. O que isso significa? Isso significa que na fase fértil do ciclo menstrual as mulheres ficam mais seletivas com quem que elas vão falar, com quem que elas não vão falar. Se elas veem um homem com uma aparência dúbia ou uma aparência duvidosa, ela tende a evitar aquele homem. Certo? Aí tem a outra, por exemplo, se for investigar também qual a resposta que elas dão quando alguém convida para dançar. Então tem uma tirinha, né? Vem um homem, você quer dançar? Aí ela começa a imaginar eles namorando, casando, tendo filho, depois ele não fazendo mais nada, depois ele já com outra, aí ela responde não. Isso é que geralmente acontece. Mas só que eles fizeram que quando as mulheres estão na fase fértil, elas ficam mais receptivas ao pedido para dançar de homens que elas já consideram mais ou menos atraentes. Então elas evitam pessoas que são dúbias, que elas não gostariam muito de contato. Mas elas aceitam dançar com pessoas que elas consideram, tem um tipo de padrão que elas consideram atraentes. Certo? Então eles fizeram uma pesquisa que as mulheres iam numa danceteria e ficavam sentadas na cadeira e vinha o homem, que era o ator da pesquisa, e pedia para ela para dançar. Tá? Então quando elas estavam na fase fértil dos dias, 50% aceitava a primeira, 66% a segunda, 58% a outra. Quando ela estava na fase que não era fértil, ela 33, 40 e 36. Então, quando as mulheres estão naquele período fértil do ciclo menstrual, elas aceitam com mais facilidade quando os homens pedem para dançar com elas. Né? Aí a pessoa pensa então que a pessoa pode chegar, o homem pode chegar na mulher lá e dizer, gata, você é o ovo que falta na minha marmita, sua linda. E pensa que ela vai aceitar. É claro que ela não vai aceitar. Né? Então não vai culpar a pesquisa por o fato de você não ter um papo para convencer as mulheres para dançar com você. Tá? Outra coisa, a atratividade, o rosto das mulheres, ele muda ao longo desse ciclo menstrual. As mulheres, quando elas estão na fase fértil, elas ficam com o rosto mais simétrico. E a simetria está relacionada com beleza. Então aqui é a mesma mulher na fase não fértil do ciclo e aqui é a mulher na fase fértil. Aqui é a mesma também, na mulher não fértil e aqui na fase fértil. Elas ficam significativamente mais simétricas. Consequentemente, os homens acham elas mais atraentes. Tá? Então as mulheres são consideradas mais atraentes quando elas estão naquela fase fértil do ciclo menstrual. Essa variação na atratividade, ela está relacionada com a TPM. Então vamos começar a falar agora por que existe a TPM. Tá? A TPM ela vai acontecer aqui, ó. Só coloquei o gráfico para mostrar. Aqui tem a menstruação. A TPM é a tensão pré-menstrual. Ela acontece 1 semana, 10 dias antes
ela começa a se manifestar antes da menstruação ocorrer, tá? Nem todas as mulheres vão apresentar. A TPM é uma coisa muito complicada, porque existem diferentes estatísticas de incidência dela. Então tem artigo que você vai ver que ela comete de 40% a 50% das mulheres, tem artigo que você vai ver que ela comete 90% a 95% das mulheres. Tá? Então o que acontece é que é sabido que a grande maioria das mulheres apresentam a TPM. Tá? A TPM é um comportamento relativamente comum e saudável, vamos dizer assim. Quando ela fica muito forte, quando ela começa a ficar as mulheres ficam com uma violência muito grande e podem inclusive matar ou cometer atos bastante complicados, aí a gente já está configurando como uma doença, chamamos de transtorno disfórico pré-menstrual. Aí é uma doença mental que precisa de um tratamento. A TPM em si não precisa de tratamento. Tá? Então tem um artigo também que explica, né? 10 dias antes da menstruação ela está muito feliz, dá gargalhada, 9 dias antes está menos feliz, 8 dias antes fica emotiva, 7 dias sem graça nenhuma, 6 dias triste, deprimido e sem razão, 5 dias primeiros sintomas, 4 dias antes com uma raiva enfurecida do nada, 3 dias louca, 1 dia antes mais louca ainda, e na atenção salve-se quem puder. Então existe essa progressão que começa lá no 10º dia, até aqui que seria o dia da menstruação propriamente dita. Tá? Mas por que esses comportamentos acontecem? Tá? Para isso tem que entender aquilo que já comentei antes. Durante a fase fértil do ciclo menstrual, a mulher fica mais bonita. Ela se veste, os ornamentos dela são maiores, ela busca ir para clubes com mais frequência, ela sai com mais frequência, ela se relaciona com as pessoas de forma mais fácil, mais hábil, ela fica mais atraente, o odor corporal delas melhora, tá? Então modifica tudo para melhor na fase fértil. Na fase não fértil, ela decai, certo? Então acontece que aqui começam os sintomas pré-menstruais. Quais são os sintomas pré-menstruais? Uma baixa autoestima, menos vontade de sair com as pessoas, mais irritabilidade, enfim, estão todos sintomas opostos à fase fértil do ciclo. Então, qual é a lógica da TPM? Essa aqui é uma mulher que estudou isso, bastante propriedade. A TPM ela é um mecanismo que existe e ele não é adaptativo por si só. Só que ele acontece, vamos dizer assim, as mulheres que têm a maior propensão para ter TPM são aquelas mulheres que ficam mais bonitas quando elas estão na fase fértil. Porque quando ela perde essa carga hormonal, ela vai sentindo que ela vai ficando mais feia, mais feia, mais feia, mais feia, até que ela olha assim, mas há uma semana atrás eu era tão bonita e agora eu estou desse jeito. Tá? Então, quanto maior essa disparidade entre a beleza que ela atinge na fase fértil e a beleza que ela mantém na fase não fértil, maior são os sintomas da TPM. Então a TPM sinaliza, na realidade, aquelas mulheres que têm uma maior possibilidade, uma maior beleza, vamos dizer assim, um maior alcance de beleza quando elas estão na fase fértil. Por isso que eu coloquei que os homens eles não devem ficar tristes quando as mulheres têm TPM. Eles devem ficar felizes, porque aquela mulher, apesar da TPM, quando ela está na fase fértil, ela é mais bonita, lida melhor com as situações. Certo? Então a TPM existe por causa disso. Ela existe porque existe essa disparidade entre a fase fértil e a fase não fértil. Agora a maior parte dessa apresentação ela vai consistir nas mudanças na preferência. Ali na primeira a gente analisou como é que a mulher se comporta e o que aquilo indica para os homens. Então ela veste menos roupa para atrair os homens com maior frequência. Ela fica mais bonita para também atrair os homens com maior frequência. Mas o que ela gosta nos homens quando ela está na fase fértil do ciclo menstrual? A primeira coisa que modifica na mulher quando ela está nessa fase fértil é que ela consegue identificar melhor quem são os homens de verdade. Tá? Porque ela precisa saber quem está no mercado. Certo? Então, o que acontece? A gente tem uma capacidade de inferir em outras pessoas
Em 50 milissegundos a gente faz esse registro. Isso já tem pesquisa com neuroimagem, com tudo, mostrando que isso realmente acontece. Então quando você interage, quando você olha para uma pessoa, em 50 milissegundos você faz um julgamento com relação à orientação sexual daquela pessoa, com base em traços fisionômicos dela. Esse julgamento da gente, ele pode estar certo ou ele pode estar errado. Tá? O que eles percebem é que quando as mulheres elas estão na fase do ciclo menstrual fértil, elas acertam mais. Tá? Então elas realmente olham para os homens e sabem com maior probabilidade se eles são heterossexuais ou se eles são homossexuais. Tá? Porque naquela época ali, ela tem que investir justamente em um homem que vai ter a contrapartida. Tá? Outra característica que modifica nas mulheres é o seguinte: quando elas não estão na fase fértil, elas preferem qualquer tipo de rosto, porque as mulheres não dão tanta atenção para a beleza quanto os homens dão com relação às mulheres. Só que quando elas estão nessa fase fértil, elas tendem a preferir rostos. Essa aqui é a mesma pessoa, só que modificada por computador. Esse da direita aqui, ele parece mais másculo, mais masculino, tem o rosto mais quadrado. O que dá o rosto mais quadrado para a gente é a ação da testosterona. Tá? As mulheres elas tendem a preferir, na fase fértil, homens que tenham uma maior quantidade de testosterona. Então elas tendem a preferir homens que tenham um rosto mais quadrado, um rosto mais másculo, em comparação com o que elas preferiam antes da fase fértil. Outra coisa que também vai modificar é a preferência pela simetria dos homens. Então esse aqui também é o mesmo homem modificado por computador. E eles verificaram que esse aqui, ele é mais assimétrico. Ele tem essa deformidade no lábio aqui, tem outras deformidades, que esse aqui foi corrigido por computador. E quando você apresenta essas duas fotos para as mulheres, percebe-se que quando elas estão, a mesma mulher, quando ela está na fase fértil do ciclo menstrual, ela tende a preferir o homem da direita, que é o homem mais simétrico. Quando ela não está nessa fase fértil, ela não tem uma preferência por um ou por outro. Essa preferência pela simetria no rosto masculino é uma preferência específica da fase fértil da mulher. Isso já foi feito também com neuroimagem, mostrando que o cérebro delas funciona de forma diferente quando elas estão nessa fase fértil. Tá? Então elas ficam com um sistema de recompensa mais ativo quando elas veem o rosto de homens mais simétricos. Essa é uma outra investigação. Como é que essa investigação foi feita? Eles pegaram o corpo de uma mulher e modificaram por computador para que não fosse uma mulher, mas fosse um homem, só com uma silhueta semelhante. E eles pegaram uma silhueta de um homem e continuaram a mesa dele. Aí eles perguntaram para as mulheres: qual dessas duas silhuetas vocês preferem? Tá? A mesma mulher ao longo de várias fases. E eles viram o seguinte, que as mulheres, quando elas estão na fase fértil, elas preferem os homens que tenham também a silhueta mais masculina, em comparação à silhueta mais feminina. Tá? Que também é um sinal de testosterona, também é um sinal de qualidade genética, de possibilidade de gerar um descendente mais forte. Outra coisa que não está dando para ver direito aqui, mas a preferência por cabelos no peito também modifica. Tá? Então, a mesma coisa, o mesmo homem aqui com cabelo no peito, o homem aqui sem cabelos no peito. Eles investigaram que as mulheres tendem a preferir homens sem cabelo no peito quando elas estão na fase fértil do ciclo menstrual. Por quê? Porque o cabelo no peito pode esconder deformidades, pode esconder parasitas, pode esconder uma série de coisas que sem cabelo ele vai mostrar. Certo? Então as mulheres elas tendem a preferir o homem mais honesto, vamos dizer assim, com relação ao seu corpo. A altura também vai modificar. Tá? Então as mulheres elas tendem a preferir, quando elas estão nessa fase fértil, homens que sejam mais altos do que ela. Tá? Quando elas não estão nessa fase, elas não ligam muito para a altura do homem. Geralmente você vai ver que as mulheres preferem homens mais altos do que ela, mas elas não ligam muito. Só que quando elas estão, elas tendem a preferir significativamente mais esses homens mais altos. Vou passar esse aqui. A inteligência, igual eu falei, não é só a força física que vai servir. Tá?
A inteligência também vai modificar, ela vai dar importância diferente para a inteligência. Quando ela está nessa fase fértil, ela prefere esses homens que sejam mais criativos e homens mais inteligentes. Certo? E para encerrar, quero comentar se os homens percebem isso nas mulheres. Tá? A questão é que eles percebem. Eles viram o seguinte: tem uma dança que acontece em clubes e tal, que chama lap danças, que são aquelas danças que as mulheres ficam dançando e os homens vão colocando dinheiro. Tá? Isso passa em filme, enfim. O que eles perceberam é o seguinte: quando essas mulheres que estão dançando estão na fase fértil, os homens eles tendem a colocar bem mais dinheiro para elas do que quando elas não estão. Tá? Então existe algum tipo de sinalização que as mulheres mostram para os homens que fazem com que eles se interessem e colocar mais dinheiro para elas quando elas estão nessa fase. O ciúme também aumenta. Os homens ficam mais ciumentos com relação às mulheres quando elas estão nessa fase fértil. Tá? Aqui tem a ver com feromônio, eles percebem esses feromônios, percebem que modificou e eles ficam mais ciumentos. Porque se eles ficam mais ciumentos, justamente para evitar que a mulher pule a cerca com um homem melhor do que ele. E por fim, eu coloquei aqui uma pesquisa que analisou que os homens conseguem detectar a ovulação, mas só que ainda não se sabe muito bem o mecanismo. E no final desse artigo, ela coloca que, a pesquisa coloca que, concluindo, a existência de sinais da ovulação abre muitos caminhos interessantes para a descoberta científica, em particular no que diz respeito à compreensão do grau em que esses sinais são detectados, por que eles são detectados e quais são os seus efeitos sobre os outros. A existência dos sinais de ovulação pode revolucionar nossa compreensão das mudanças diárias da dinâmica do relacionamento. Por isso que a namorada ou a esposa, ela não vai ser a mesma sempre, tá? Porque ela está sofrendo essas influências hormonais, essas influências, e os homens têm que se adaptar a isso. Tá? Então, essa aqui acabou ficando um pouco bem mais técnica do que a outra. Mas o que eu quis tentar trazer aqui é que tem um dramaturgo que eu gosto bastante, chamado Anton Chekhov. Tá? Ele escrevia muitas peças de teatro e romances. E ele tem um pensamento dele que diz que a humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Tá? E os problemas de relacionamento, como psicólogo, como coach, como estudioso do comportamento, tá? Problema de amor é a principal causa de uma série de transtornos mentais que estão por aí. Tá? Desde ansiedade, desde depressão, desde uma série de coisas. E a tentativa que eu fiz com essas duas apresentações, essa e a anterior, foi tentar mostrar como que o relacionamento realmente acontece. Tá? Porque às vezes as pessoas elas acabam se pautando no que alguém disse na televisão, no que alguém colocou numa revista qualquer. E essas informações de televisão, de revista qualquer, na maioria das vezes são opinião de alguém sobre alguma coisa. Tá? E o que eu quis trazer aqui é como a ciência estuda o amor, tá? As evidências que ela traz sobre isso aí, e como que, entendendo isso aí, então compreendendo como o amor funciona, talvez seja possível melhorar a qualidade dos relacionamentos das pessoas. Tá? Porque, igual o cara falava, né? A humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Então, se eu conseguir, de alguma forma, claro que existem milhares de outras coisas que não foi possível falar, mas se eu conseguir de alguma forma contribuir para um melhor entendimento do que é o amor, de como o amor funciona, tanto para o homem quanto para a mulher, talvez seja possível melhorar essa qualidade do relacionamento nas pessoas. Tá? E talvez seja possível assim diminuir a quantidade de gente que vai buscar tratamento porque já chegou num ponto que não dá mais para resolver as coisas. Tá? Aí tem aquela velha dúvida das pessoas, né, vai pensamento, que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Tá? Então, o amor, o amor principalmente, ele não é brincadeira. Tá? Tem muitas coisas engraçadas sobre isso ali, mas o amor é um tema sério. Tá?
E, igual que o amor é um negócio. Para você gerenciar o negócio, você tem que estar preparado, você tem que estar motivado para fazer aquilo ali. Enfim, você tem que querer realmente levar aquela situação. Você tem que querer, tem que saber manejar todas essas mudanças do ciclo menstrual, tem que saber manejar ciúme, tem que saber manejar uma série de coisas que não é fácil. Então, se você está disposto a fazer tudo isso, então você casa. Se você nesse momento não está disposto a fazer tudo isso, então você compra uma bicicleta. Tá. Então, dessa forma que daí, acho que esse foi o objetivo dessas duas apresentações. E como a anterior, tá? Como a anterior, essa também vai, se tudo der certo, ela vai estar na internet, tá? Então, tem o blog ali e vocês podem acessar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui tem o meu e-mail, né, que é o thales.coutinho@hotmail.com, que também está no cartão. Tá? Então, se tiver alguma dúvida... No seu estudo, por que você conclui desse amor levado na brincadeira e não na seriedade? Esse amor não vai longe, né? Não vai longe, na verdade, desde a forma de selecionar as pessoas. Tá? Então, as pessoas, socialmente, as pessoas estão adotando uma série de comportamentos para selecionar quem que elas vão começar um relacionamento, que desde ali já não está dando certo. Tá? Então, por exemplo, vai selecionar numa boate. Tá escuro, tá barulhento, tá cheio de gente, todo mundo bebendo, usando todo tipo de droga, e você seleciona ali uma pessoa para você se namorar. A possibilidade daquilo ali dar certo é muito pouca. Tá? Então já começa ali a questão principal. Né? Outra coisa é que justamente as pessoas levam na brincadeira. Tá? Então acham que o amor não precisa ser alimentado, que o amor funciona por si só, que ele pode cair na rotina porque não tem problema nenhum, quando na realidade a rotina acaba com o relacionamento. Tá? As pessoas não levam um relacionamento com humor, elas acabam ficando frias com outra pessoa, e o humor é aquilo que acende o relacionamento. Se você não tem humor, você acaba com o relacionamento. Então tem uma série de comportamentos, de padrões que as pessoas acabam adotando no cotidiano delas, que são bastante disfuncionais. Depois elas não sabem por que dá errado. Tá? É porque ela diz a culpa é dele, ela. Né? Exatamente. Nunca eu que não assumi, eu que não fiz, eu que não vou. Inclusive, como coach, né, tem uma pergunta clássica de coaching, que quando a pessoa diz para você que o outro não gosta de você, você pergunta à pessoa, o que você está fazendo para aquela pessoa se apaixonar por você todo dia? Tá? Você não está fazendo nada. É bem interessante, uma vez eu comprei um livro e eu estava numa fase assim, a culpa do outro, é início de casamento, né? É ele. Aí foi interessante porque na capa dizia assim, ó, como você mudar o outro. Eu falei, poxa, é esse mesmo que eu vou comprar. Aí comecei a ler, o autor muito inteligente, porque eu comecei a ler, era tudo assim, como mudar a nós mesmos, né? Falava, nossa, que legal, começa por nós, né? E aí é bem interessante, você não muda ninguém. Mas tem aquele e-mail também do Arnaldo Jabor, né? Que você já conhece aquele e-mail, que os amigos perguntam por que ele está casado, não sei se é dele ou foi repassado, mas ele que é um e-mail que está no nome dele. Por que ele está casado há tanto tempo, por que ele aguenta uma mulher tanto tempo, né? Daí ele diz, né, como assim, ó, aquela de sair para namorar, de sair um dia sem os filhos, de fazer um jantar diferente. Então, assim, ó, ele diz que troca, entre aspas, trocar de parceiro ou de parceira é uma questão de como diz, de estar sempre recomeçando. Então, ele fica com a mesma mulher e recomeça, né? Ver lugares diferentes, passear com coisas diferentes. Exatamente. É como se ele estivesse, assim, com a primeira namorada, né? É bem interessante esse livro. Ele vai modificar, não vai necessariamente ser como a primeira namorada, porque o amor tem algumas fases. Mas se ele é alimentado com surpresa... As surpresas, é bem isso aí. É a surpresa que é o que motiva as coisas. Se ele fosse alimentado com surpresa, isso às vezes, mas na outra apresentação, vocês podem até olhar lá, eu até mostrei como isso funciona no cérebro das pessoas.
O cérebro das pessoas que são apaixonadas por mais tempo e que tiveram esses fatores de surpresa, de empatia, tá? São pessoas que estão envolvidas em um relacionamento bastante empático, que é quando um está preocupado também com a outra pessoa, com o que a outra pessoa está estudando ou está fazendo da vida, e não só está preocupado com ele. Então o cérebro dessas pessoas funciona muito melhor no relacionamento. Por isso que eles conseguem levar o relacionamento adiante. Tá? Porque tem o circuito de recompensa ali do cérebro, que é base. Então, se você não faz isso aí, a chance de ficar um viver junto no mesmo teto, tá? É muito maior. Eu lembro um detalhe. Pode falar. Pode falar. Assim, ó, você falou ali que no ciclo reprodutivo ela tem mais atrações. Então é nesse ciclo que a mulher exala o feromônio, o homem também exala feromônio. O que você tem para nos falar mais sobre esse hormônio? Então, o feromônio na realidade é uma característica que eu até não cheguei a comentar naquela outra lá, porque é bem mais complexo. Mas assim, o feromônio é um sinal que você... Não é cheiro. O feromônio não é cheiro. O feromônio é uma substância que está presente no cheiro que você libera, tá? Só que a outra pessoa não percebe conscientemente. Você sabe se a pessoa está cheirando bem ou está cheirando ruim, cheirando mal. Mas você não consegue saber se aquela pessoa tem um feromônio bom ou tem um feromônio ruim. Você simplesmente gosta ou não gosta daquela pessoa. Tá? Por que você gosta ou não gosta daquela pessoa com base no feromônio? Porque o feromônio ele vai ser liberado de acordo com as bactérias que você tem na sua pele. E as bactérias que você tem na sua pele estão relacionadas com o complexo de imunohistocompatibilidade, ou complexo MHC, que é um tipo de... é uma parte da sua genética, do seu sistema imunológico, o sistema de defesa, que vai garantir aquelas bactérias que você tem defesa contra, por isso que elas ficam na sua pele, e as que você não tem. Tá? Então, a função da reprodução, a função de você fazer sexo com as pessoas, a reprodução sexuada, ela surgiu por quê? Porque é importante que duas pessoas compartilhem, complementem seu DNA para criar uma descendência mais adaptada às doenças que existem. Então o que acontece? Basicamente é o seguinte: você gosta de pessoas que têm um feromônio que sinaliza que aquela pessoa tem um sistema imunológico bem diferente do seu. Tá? Porque se você vai se relacionar com uma pessoa que tem um sistema imunológico bem parecido com o seu, você vai gerar um descendente muito parecido com você. Ele não está tão adaptado ao meio. Você tem que fazer variedade. Então você tem que selecionar pessoas. Nesse ponto os opostos se atraem. Então você tem que selecionar pessoas que são diferentes de você, que têm um sistema imunológico diferente do seu. E você vai captar isso através desses feromônios. Tá? Então a gente não se percebe disso, mas tem uma série de investigações que provaram, né? Mas conscientemente a gente não se percebe disso, só que a gente intuitivamente gosta daquela pessoa, se apaixona por aquela pessoa, e em grande parte são os feromônios que estão agindo ali. Homem também exala feromônio? Homem e mulheres exalam feromônio do mesmo forma. Tem feromônio sintético, que eles dizem perfume com feromônio, perfume... Eles estão tentando fazer, mas ainda... Eu até coloco na propaganda que às vezes tem, mas pouco se sabe sobre o que é o feromônio exatamente, como a estrutura molecular, a estrutura orgânica dele. Então ainda está um pouco longe de você fazer mesmo perfumes na base dele. Eles podem fazer uma substância lá parecida, que até acontece, mas é pouco provável ainda. Você tinha explicado ali que as mulheres tendem a procurar um parceiro que seja aparentemente mais velho, né? E que nisso dê mais recursos para ele. Quando acontece ao contrário, a mulher ela tá com um parceiro mais novo, que aparentemente não mostra tanto os recursos que ele tem. É interessante o parceiro, por exemplo, assim, deixar a barba crescer, que mostra mais masculinidade, que mostra mais idade, por exemplo, e que começa a mostrar um pouco mais os seus recursos, para tentar ostentar um relacionamento? Provavelmente, seria uma estratégia interessante. Mas só que o que acontece é o seguinte, a ciência sempre trata a média. Então não é que todas as mulheres vão preferir os homens mais velhos. Tá? Só que se você analisa a população,
95% delas vão preferir. Só que existe os 5%. Tá? E você pode estar numa relação justamente com aqueles 5%. Tá? Então você pode estar numa relação em que a mulher seja mais velha do que você, inclusive tenha mais recursos do que você. É como se tivesse invertido o negócio. Tá? Tranquilo, da mesma forma. Se a gente for mais a fundo, a mulher, por exemplo, já teve uma família, ainda tem um filho, ela está desfalcada. Mesmo assim, ela ainda tende a ter um relacionamento com um homem mais novo? Ou... Pode ser. É mais difícil? É mais difícil. Igual eu falei, a probabilidade de ser mais velho é bem mais... Se você parar de pensar, os casais que você conhece, muito provavelmente o homem é mais velho do que a mulher. E muito provavelmente também o homem, quando se conheceram, o homem tinha um nível socioeconômico um pouco melhor do que as mulheres. Tá? Então esse padrão ele acontece no mundo inteiro, só que existe esse desvio que é normal. Tá? Qualquer relacionamento pode... Só um pouquinho. Não, na verdade, anteriormente eu ia só fazer uma colocação de como interessante eu achei sua palestra. Não era uma pergunta propriamente. Tá. Que eu achei bem interessante, você colocou vários artigos ali, e artigos em inglês, que então dão bastante veracidade para as suas palavras, né? E achei bem legal que você falou várias vezes que isso assim, não sou eu que estou falando, isso foram pesquisas feitas ao longo de vários anos, com muitas culturas diferentes. Então isso eu achei bem legal que deu mais ainda, deu mais credibilidade, é isso mesmo, ligado? Deu mais credibilidade ainda para a sua apresentação. Queria agradecer. Mas agora já veio uma pergunta, então, e já está bem relacionada aí, que eu achei engraçado quando falou aí da questão do tipo físico do homem com cabelo no peito ou não. Eu, quando começou a falar, eu achei que dizia assim, não, a mulher prefere homem com cabelo no peito, porque o menino, por exemplo, não tem cabelo no peito, ou né, a criança, e o homem adulto tem. Então, ele vai usar esse argumento. Aí você falou, não, a mulher, quando está no período fértil, tende a preferir o homem sem cabelo no peito. Por causa da questão que falou ali da higiene, de não apresentar marca. Mas o que não tem cabelo tem esse conflito. Que acha que precisa ter cabelo para ser macho. Só, mas eu queria perguntar uma coisa ali. Se existe essa mesma relação com a barba também. Se mulher no período fértil tende a preferir homens mais sem barba do que com barba. Se existe essa relação. Eu ia colocar, acabei passando por causa do horário, mas tem uma pesquisa que mostra que as mulheres, inclusive desse ano, saiu no Facebook até, as pessoas até começaram a comentar, e ela mostrou que as mulheres, nessa fase fértil, elas tendem a preferir os bad boys. Tá? Porque elas pensam que o bad boy vai ser, como se o ciclo dela enganasse elas, iludisse elas. Elas tendem a pensar que o bad boy vai ser um bom parceiro. Só que na realidade o bad boy ele não é um bom parceiro. Os homens com uma característica mais dominante, eles são bons parceiros só para aquele período fértil, porque ela vai pegar os genes dele. Tá? Mas se ela espera que ele vai continuar com ela durante muito tempo, isso não acontece. Tá? A grande maioria dos homens dominadores, de características mais dominantes, que tem a voz mais grossa, que tenha barba, que tenha maior porte físico, enfim, esse tipo de homem é aquele homem que ele prefere geralmente várias mulheres, então ele não arca com os recursos necessários. Basicamente ele só serve para passar o gene dele adiante. Tá? Então naquela fase do ciclo ali, as mulheres estão geralmente interessadas nisso, porque ela já tem o homem que ela está casada, pode ser, na maioria das vezes. E que esse homem que ela está casada já está provendo os recursos dela. Ela só quer cafajeste. Ela só quer o gene do cafajeste. Tá? Então nessa fase ali a barba é até preferida. Sabe? Só que a barba tem uma outra. Agora com laser eles tiram, né? Só que a barba, ela não tem nem tanto uma função de sinalizar para a mulher. A barba, ela tem uma função de sinalizar para outros homens. Porque existe, no relacionamento não é só o homem que se relaciona com uma mulher. Tá? Um homem para se relacionar com uma mulher, ele tem que competir com os outros homens que também estão interessados em se relacionar com aquela mulher. Então ele tem que ter características que façam com que ele pareça mais forte do que os outros, para os outros pensarem, não vamos mexer com aquele ali, deixa ele com aquela lá,
eu vou para outra pessoa. Tá? Então a barba ela serve para isso. Já foi investigado que os homens barbudos, eles tendem menos pessoas brigam com eles, eles se intimidam mais outras pessoas. Tá? Então se você vê, isso acontece no estereótipo, né? Você vê uma pessoa com barba assim, andando na rua de noite e tal, você já fica mais com certo, aquele cara tem uma barba, né? Você pode ter uma barba e ser um cara normal, né? E alguém que não tem a barba pode ser o maior traficante do mundo, né? Só que a lixona não usa barba, né? Não queria fazer mais uma pergunta. Eu também não tenho barba. Se quiser dar certeza, vai um que tem barba. Tá, mas a barba ela serve para isso. Eu não fiz. O filme A Mosca, que falava da doença e do câncer, que nesse período do ciclo menstrual fica mais evidente os odores e a mosca vem com mais... Qual a relação do amor, a mosca e a sensibilidade? Complicado? É complicado. Como não, mas por exemplo assim, por que a mosca vem na mulher e há um tipo de homem que gosta mais dessas mulheres que são mais frágeis? Não sei. Não estudou isso? Não viu? Não sei responder. A patologia do ciclo. Não sei se tem a ver bem com a sua pergunta, mas já que tu ali a princípio não sabia exatamente como responder, já foi pesquisado alguma coisa, uma questão de o homem querer ficar com uma mulher? Porque o homem ele tende a querer proteger a mulher, né? Porque, claro, ela é mãe do filho dele e a mãe cuida do filho, né? Mesmo se eles não têm filhos, tem, acho que essa relação, né? De proteção mesmo. E existe alguma relação de o homem gostar mais de uma mulher mais frágil, assim, no sentido de até tipo mais doente, assim, mais assim, fragilizada mesmo, assim, para querer cuidar dela ou não? Com menos recursos, sim. Fragilizada, não. Porque fragilizada é um sinal de baixa saúde. O que o homem quer é saúde para promover Tá certo, para ter um filho saudável. Senão ela não vai aguentar. Então, no máximo, uma pessoa que quer carinho, assim, agora... Isso. Na outra palestra, quando eu cheguei em casa, eu vi o título lá de novo, acho que você não falou, eu não me recordo, da função do beijo, tava esse... Sim, Daí acho que não foi falado naquele dia a função do beijo. A função do beijo eu até acabei também tirando, inclusive ia conter essa aqui também naquela live, acabei tirando para fazer essas duas. Mas a função do beijo, basicamente, tem várias funções, mas a função do beijo é você perceber a quantidade de testosterona na saliva da outra pessoa. O beijo ele pode iniciar um relacionamento e acabar com o relacionamento. Tá? Quando a pessoa beija. As pessoas, quando elas beijam, elas acham que elas beijam bem. Tá? Não tem nada a ver com beijar bem ou não beijar bem. Tá? O que acontece é que quando você beija, você troca saliva com outra pessoa. Essa saliva ela vai ser processada no seu cérebro e o seu cérebro vai dizer quanto de testosterona aquela pessoa tinha naquela saliva ou não tinha. Tá? A testosterona é um sinal de interesse pela outra pessoa. Então, se você beijou alguém que te passou bastante testosterona, quer dizer que aquela pessoa está realmente muito afim de você. Então, você gosta daquele beijo dela. Se você beijou alguém que não tinha testosterona, pode ser o maior beijo hollywoodiano do mundo. Não tinha testosterona, você não vai gostar tanto daquela pessoa, porque aquela pessoa não está tão afim de você. Então, a pessoa tem que prestar atenção aos sinais, né? Isso. Mas o beijo... Esse reconhecimento é em questão de segundos. Segundos. Um processamento extremamente rápido. Qual a diferença entre estrogênio e progesterona? São dois hormônios. Né? Na verdade, estrogênio é uma classe de hormônio. Né? O que vai estar no ciclo menstrual é o estradiol. Estradiol. O estradiol ele começa naquela fase não fértil, tá? Para amadurecer o óvulo. Tá? Depois vem o LH e o FSH para liberar esse óvulo e depois entra a progesterona. Então são dois hormônios que estão relacionados com o ciclo menstrual, mas em duas fases diferentes. Tá? Que são femininos. Isso, mas dos homens também tem. Os homens também produzem progesterona e estrógeno. Mas a progesterona, ela é mais para a gravidez e para o ciclo menstrual.
Tá, e o estradiol é o hormônio que dá feminilidade. A progesterona também está mais relacionada com controle da dor, uma série de coisas assim. Então, são dois hormônios diferentes. Mais uma pergunta? Não? Então qualquer coisa tem um e-mail, né? E acessem isso no blog, provavelmente amanhã já vai estar na internet essa apresentação. Que bom que teve essa parte de perguntas, porque eu achei que a apresentação ficou um pouco mais Puta. mais... Igual ele falou, eu achei que ficou muito boa, assim, a opinião pessoal dele, ficou muito boa. Eu acho também que você achou que a gente não estava gostando muito porque tu falou assim, achei que ficou muito técnico. Mas eu não conhecia nada, adorei a parte técnica, assim, tipo, aprendi um monte de coisa, entendeu? Eu era um ignorante total, agora eu sou um pouquinho menos que ignorante. Eu ia falar um monte de coisa. Aí quando começou até a finalizar assim, tá... Pô, não vai ter momento de pergunta, quase falei ideia. Alguém falou, não, pelo menos então a gente vai perguntar. Não, mas que eu gosto de colocar essas fotos assim, do artigo, propriamente dito, porque ele dá uma identidade para as coisas. Você vê e você vê que existe aquilo. Tá? Em psicologia eu combato muito porque psicólogo não está muito acostumado a pensar com base em evidência. Tá? Ele está mais acostumado a pensar com base naquilo que alguém escreveu, que alguém falou, que alguém lançou num livro 100 anos atrás. Certo? E o que eu venho tentando trazer é justamente essa parte da psicologia baseada em evidência, no estudo sistemático e que concluiu alguma coisa. Por quê? Porque daí se você vai tomar alguma decisão com base naquilo ali, tem maior possibilidade de dar certo do que dar errado. Porque aquilo já foi testado, né? Do que se você pegar alguém que simplesmente tirou da cabeça. Né? Então eu tento sempre colocar essas fotos para dar essa identidade para aquilo ali. Né? Porque às vezes a pessoa coloca ali embaixo. Você conversa com um jovem que ele acha que é namorado no meio do cigarro, no meio do fumo, no meio do barulho, que ele vai achar alguém especial. E a gente mostra que ele tem que achar alguém especial num lugar sem tanta contaminação. Ele acha que fora da casinha. Pois é. E depois, quando ele cai em si, já passou muito tempo. Na verdade, essas festas e confraternizações sempre existiram na história da humanidade. E sempre foram locais de selecionar pessoas. Né? O que acontece é que hoje em dia as coisas estão muito exageradas. Né? Então, realmente, é possível que você acabe achando um grande amor no meio de uma boate. Tá? Mas a possibilidade é bem pouca. Assim como também é possível que você acabe achando uma pessoa, um canalha ou um moleque que não tem nenhum valor em um parque ao céu aberto. Tá? Só que a possibilidade também é menor. É o tempo dele, é o tempo do jovem, de errar e tentar acertar depois. Uma vez uma delegada numa palestra, ela disse que a gente discrimina muito o jovem, porque a identidade dele é usar o boné, aquelas calças caindo, com a cueca aparecendo, e assim como a menina se enche de pulseiras e brincos, ele se chama atenção naquele modo de vestir. E a gente que é preconceituoso acha que o cara já está drogado, que não vale nada. Então a gente tem que ter um outro olhar para esse jovem, que ele está sobressaindo a autoestima dele naquele jeito de se vestir. Exatamente. Né? Às vezes pode ser uma excelente pessoa. Só que o que preocupa... Você não acha que ele é uma excelente pessoa, só que às vezes não se dá conta que a autoestima dele... O que preocupa é que às vezes, hoje em dia, com tanta DST, com tanta coisa por aí, tá? Às vezes esse tipo de comportamento, mesmo sendo a identidade dele, pode gerar consequências bastante graves. Tá? Então, por exemplo, igual, naquela outra palestra eu só coloquei um pouquinho sobre a miopia alcoólica. Tá? Que é quando o álcool tem essa característica de fazer com que as pessoas pareçam mais atraentes e mais interessadas em você. Tá? É até engraçado, a pesquisa lá, a pessoa analisa, dá 10 para todo mundo. Só que isso tem uma implicação social. Se você bebe muito e acha que as pessoas estão muito interessadas em você, o seu risco de de ter relações sexuais de risco, não usar preservativo, não usar, pode engravidar, ou se não engravida, se é o homem, pode contrair doença. Então tem um impacto muito grande. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem que respeitar esse comportamento da juventude, você também tem que mostrar que tem um preço.
Ele pode, a pessoa é livre para fazer o que ela bem quiser fazer na vida. Tá? Só que ela vai ter que arcar com algum tipo de consequência. Né? E às vezes a consequência é uma DST ou uma gravidez indesejada. Então, era isso. Muito obrigado de novo por presença de vocês. Parabéns. Ai, e agora, Paulinho?